Olá, aqui é a pastora Andréa Nicolau e eu gostaria de te convidar a ler e meditar comigo no capítulo 24 do livro de Provérbios. Vamos à leitura. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam a malícia. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há a vitória na multidão dos conselheiros. A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo, na porta não abrirá a sua boca. Aquele que cuida em fazer o mal, chamá-lo-ão de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado, e abominável aos homens é o escarnecedor. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte e aos que estão sendo levados para a matança, e se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao paladar. Assim será a tua alma para o conhecimento da sabedoria. Se a achares, haverá galardão para ti e não será cortada a tua esperança. Não armes ciladas contra a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles o seu lugar de repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que, vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o homem maligno não terá galardão, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao Rei, e não te ponhas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua destruição, e a ruína de ambos, quem o sabe? Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito às pessoas no julgamento não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que o repreenderem haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Beijados serão os lábios do que responde com palavras retas. Prepara de fora a tua obra e aparelha-a no campo, e então edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, e não enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim o farei eu a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem de falto de entendimento, e eis que estava toda cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. O que eu tenho visto, o guardarei no coração, e vendo, recebi instrução. Um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo, e a tua necessidade como um homem armado. Em Provérbios 24, nós encontramos muitos conselhos diversos, a maioria deles voltados para a importância de se reconhecer a sabedoria. O sábio inicia dizendo para não termos inveja daqueles que são ímpios, nem desejarmos a companhia deles. Ele ensina que é com sabedoria que se constrói a casa e com discernimento que ela se consolida, e que pelo conhecimento os seus cômodos se enchem daquilo que é precioso, daquilo que é agradável. E ele diz também que o homem sábio é poderoso, e aquele que tem conhecimento aumenta a sua força, aumenta o seu poder. Ele fala que quem sai para batalhar, para quem sai para lutar, precisa de orientação, e é com muitos conselheiros que ele pode obter a vitória. Há muitas vantagens em se buscar a sabedoria. Ele diz que a sabedoria também será boa para a sua alma, para a minha alma, para a nossa alma. Se nós a encontrarmos, certamente encontraremos também um bom futuro, e a nossa esperança não vai ser decepcionada. Depois ele faz algumas advertências muito prudentes que mais falam de intenção do coração do que atitudes propriamente ditas.
Ele adverte a não ficar de tocaia contra o justo. Isso pode ser até um puxar de tapete, pode ser tentar impedir que alguma coisa aconteça e de alguma forma que o justo alcance êxito. Ele ainda diz que o justo pode cair 7 vezes, mas tornará a erguer-se. Só que os maus serão arrastados pela calamidade. Entretanto, ainda assim não se alegre quando ele cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Ou seja, mesmo que você seja aquele que foi traído e trapaceado, na hora em que vir que quem te passou a perna caiu, você não deve se alegrar, mas orar por ele, ter misericórdia dele, sempre pensando como Jesus agiria em seu lugar. Porque Jesus, ao ser crucificado, ele pediu ao Pai para não atribuir aos seus agressores aqueles pecados. Nós temos muito a aprender com Jesus. Há ainda outros ditados que o sábio nos diz. Ele fala para não agir com parcialidade no julgamento, ele fala que isso não é bom. Ele fala para não testemunhar sem motivo contra o seu próximo, não enganar pessoas, não pagar com a mesma moeda. E depois ele faz uma advertência final sobre a postura do preguiçoso. Ele adverte que a pobreza vai sobrevir sobre aquele que é preguiçoso como um assaltante, e a miséria vai chegar como um homem armado. Isso me lembra uma frase atribuída a Thomas Edison, o inventor da lâmpada, dentre tantas outras invenções revolucionárias que ele fez para o nosso mundo ficar ainda mais moderno. Ele disse que seu trabalho era 1% de inspiração e 99% de transpiração. E a lei de Deus tem um princípio ensinado por Jesus que combina muito com esse pensamento e diz o seguinte: o que o homem plantar, isso também ceifará. É a famosa lei da colheita e da semeadura. Ou seja, ninguém vai colher nada sem trabalhar duro. Um dos meus professores de MBA lá na FGV dizia que a diferença entre um sonho e um projeto é que o segundo tem data marcada para cada etapa acontecer. Por isso eu te aconselho a arregaçar as mangas e mãos à obra. Coloque seus sonhos em prática e, como diz o meu pai, sonhe alto, comece pequeno e trabalhe muito. Mas lembre-se sempre de aplicar os conselhos do sábio, seguindo os caminhos de sabedoria, retidão e justiça. E pode acreditar que tudo vai dar certo. Deus te abençoe.